grande, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Jair. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, evangelista. Seja bem-vindo aqui à missionária Gerlândia. E é um prazer ter você conosco nessa noite. Amém, pastor Jair. A paz do Senhor, missionária Gerlândia. Um prazer Amém. conhecê-la. Igualmente, evangelista Saulo. Amém. Nós estávamos aqui tentando e realmente, como o pastor Jair falou, é um grande impedimento para ser executada a obra de Deus, né? Mas o Senhor é aquele que prepara o nosso caminho e tira todo obstáculo para que a obra dele seja executada com excelência, não é isso? Amém. Amém. O evangelista pode ficar à vontade aí, né? Pode ficar à vontade e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração, tá certo? Glória Amém, pastor. Amém, pastor Jair. Eu quero saudar a todos os irmãos que estão participando desta live com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Saulo Queiroz. E eu venho trazer uma palavra do nosso Deus aos nossos corações nesta noite. No livro de Êxodo, capítulo de número 14, a palavra do Senhor ela vai nos dizer assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Apenas um versículo, porque estamos com o nosso tempo um pouco reduzido em relação aí à dificuldade para estarmos entrando na live, mas eu quero vos falar um pouco acerca desta passagem, onde a Bíblia nos diz que Deus, ele agora levanta um moço chamado Moisés para libertar o seu povo que estava escravizado no Egito. E a Bíblia nos diz que aproximadamente há 400 anos o povo estava ali e começou a perseguir aquele povo, porque em tudo que o povo tocava, a Bíblia nos diz que Deus os abençoava. E eles prosperavam grandemente ali sobre o Egito, trazendo riquezas, trazendo prosperidade sobre aquela terra, sobre aquela nação. E a Bíblia nos diz que Deus agora cumpre aquilo que havia dito a Abraão, que levantaria uma grande nação através da sua descendência. E nós sabemos bem que entraram ali no Egito, na época, com José, apenas 70 pessoas da família de seu pai. E a passados anos, Deus vai e multiplica aquela nação dentro do Egito de uma forma grandiosa. E é bem verdade que Deus, quando Ele promete que vai fazer algo sobre as nossas vidas, como Ele Deus, Ele cumpre. E José entrou ali junto com a sua família, e a Bíblia diz que em poucos anos eles já haviam multiplicado sobre aquela terra, e o faraó da época que havia levantado o José como governador naquela terra, a Bíblia diz que ele veio a morrer. E o faraó que veio após ele agora não cumpriu ali não deu continuidade ao cumprimento da promessa, aleluias, daquele faraó que havia levado e colocado José como governador do Egito. Então começa-se ali uma grande perseguição em relação ao povo hebreu, e a Bíblia diz que os anos se passam, aleluias, e após aí aproximadamente 400 anos, o povo começa a sofrer muito naquele lugar, e Deus agora, a Bíblia diz que levanta Moisés. Moisés estava ali há aproximadamente 40 anos já na terra de Midian, onde a Bíblia diz que ali Deus abençoou Moisés com uma família, e agora a Bíblia relata que Moisés se torna um pastor de ovelhas naquele lugar. E em uma das suas idas e vindas, pastoreando as ovelhas ali, eu vou tentar resumir para que nós possamos alcançar aí
aonde Deus tem me revelado. A Bíblia diz que em uma dessas idas e vindas, a qual Moisés saía com a criação para pastorear sobre o deserto, uma das ovelhas, ela se desgarra do rebanho, e Moisés vai atrás e sobe ao monte. Ao chegar lá, a Bíblia diz que Moisés se depara com uma sarça ardente, onde a Bíblia nos diz, aleluias, que no deserto era normal uma sarça, ela pegar fogo, mas ela se consumia muito rapidamente. Mas a Bíblia diz que naquele momento, Moisés tem aquela visão de uma sarça pegando fogo e não se consumia o seu fogo. E a Bíblia diz que Moisés, ele fica ali olhando aquela situação e tentando entender aonde Deus agora se revela para Moisés, e Deus agora diz a Moisés: Moisés, volta para o Egito, porque tenho eu ouvido o clamor do meu povo, tenho eu ouvido o gemido do meu povo. O que eu quero dizer com isso nesta noite a todos os ouvintes, a todos os participantes desta live? Que Deus ainda ouve o nosso clamor. E no tempo da maior dificuldade das nossas vidas, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor daqueles que estão clamando a Ele. Então não desista de clamar, igreja, porque Deus ainda continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, nem com as suas mãos mirradas para que não possa abençoar. E eu creio que nesta noite Deus tem nos colocado diante desse instrumento, diante desta ferramenta, para que nós possamos aí trazer uma revelação de Deus, para que nós possamos continuar clamando, continuar colocando a nossa fé em ação, porque no meio do desespero que nós temos neste tempo, nesta terra, em meio a esta pandemia, em meio a tantas mortes que temos contemplado em nossos dias, o nosso Deus ainda se encontra com os ouvidos atentos para ouvir o clamor da sua igreja. Não desista de clamar, continue clamando, ainda que você muitas das vezes não esteja vendo o agir de Deus. Deus muitas das vezes age no silêncio, mas no tempo oportuno Deus há de se revelar com seu poder e mostrar que Ele ainda é aquele, aleluias, que trabalha sobre a vida dos servos que o clamam. E a Bíblia diz, aleluia, que Deus levanta Moisés torna ali para o Egito, e a Bíblia diz que Deus agora conduz a vida do seu servo Moisés, aleluia, diante do Egito, mostrando a ele o tamanho do poder de Deus. As pragas que Deus agora enviou sobre aquele lugar não foram pragas, aleluia, enviadas porque nós servimos a um Deus mau, a um Deus, aleluia, que muitas das vezes Ele quer ver o mal de ninguém, não. Deus, Ele enviou aquelas pragas para mostrar aos hebreus que já havia muito tempo que estava no Egito, vivendo novos costumes, vivendo muitas das vezes, aleluias, uma cultura diferente, e Deus queria se apresentar ao seu povo mostrando o seu poderio. Não obstante, Deus agora, a Bíblia diz que mesmo ele, muitas das vezes, enviando a praga e o coração de Faraó, ele se amolecendo, Deus, a Bíblia diz que endurece o coração de Faraó. Por que que Deus endurece o coração de Faraó? Porque Deus queria mostrar ao povo que no tempo dele, na hora dele, o Faraó haveria de deixar o povo sair dali do Egito. E a Bíblia diz que no tempo oportuno, Faraó deixa aquele povo sair e Moisés sai ali do Egito com uma grande nação, aleluias, e não só a nação dos hebreus, mas a Bíblia diz que também saem muitos egípcios junto com ele, e a Bíblia diz que Moisés agora ele vai a Sucote, a Etã, ele desce ali, aleluias, em direção ao mar, e a Bíblia relata que Deus vai conduzindo o povo com uma coluna de nuvem, aleluias, durante o dia, para que eles pudessem caminhar sobre aquele deserto e o sol escaldante não viesse realmente, aleluias, atingir aquele povo. E numa coluna de fogo à noite, Deus se coloca ali diante do povo para aquecer o frio do deserto, e a Bíblia diz que Deus está com o povo em todo o tempo diante daquela caminhada. O que eu quero dizer com isso nesta noite? Deus ainda
está no meio do seu povo. Deus ainda está presente em nosso meio. Talvez eu esteja neste momento dentro do meu lar. Cada um dos irmãos em seu lar está acompanhando esta ministração. Eu quero te dizer que neste exato momento, o Deus onipresente está aí do seu lado, está aí dentro do seu lar, está aí junto com a sua família, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que o povo estava ali, mas não estava só. Deus estava com eles. Moisés à frente do povo, conduzindo através da direção de Deus. E Deus estava ali sobre aquele povo, para que eles não viessem sofrer, mas pudesse ter a certeza de que Deus é quem direcionava os seus caminhos. Que quando o povo chega diante de Migdol, a Bíblia diz, aleluias, que o povo se depara ali diante do mar, e o povo começa, aleluias, a murmurar, porque Faraó vinha com seu exército atrás para exterminar a nação de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, igreja, a Bíblia diz para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aquele povo era a igreja de Deus naquela época. Nós somos igreja de Deus no presente século a qual estamos vivendo, e Deus ainda está conosco. Deus é aquele que ainda trabalha em nosso favor. Nós não podemos muitas das vezes, aleluias, ficar atormentados diante do mar que se fecha à nossa frente, diante da pandemia que está, aleluias, muitas das vezes atormentando muitas vidas, porque nós temos que crer em um Deus que ainda tem o controle de tudo. Nada foge do controle do nosso Deus, e nesta noite Ele manda eu te dizer diante desta ministração, não se preocupe com nada, ainda que o mar esteja aberto à sua frente, ainda que a muralha esteja em pé, aleluia, impedindo a sua passagem diante da tua vitória, Deus manda eu te dizer nesta noite, creia tão somente no Senhor e entrega o teu clamor no teu Deus, que Deus há de entrar com a providência sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. E a Bíblia diz que ali diante daquele mar, aleluias, alguns começam a murmurar, começam a dizer a Moisés, Moisés, não tinha covas no Egito para você nos trazer diante deste deserto, para que morramos aqui? Melhor é que estivéssemos lá, porque lá pelo menos estaríamos vivos. A Bíblia diz que neste momento, Moisés, ele ergue a sua cabeça para o alto, e ele começa a clamar o nome de Deus, e Deus agora ele brada do céu sobre o clamor de Moisés, e ele diz, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Aleluias, diga a este povo que marche. O que você tem nas tuas mãos, Moisés? O que Deus tem colocado nas nossas mãos, igreja, nesta noite? O que Deus tem colocado em nossas mãos neste tempo em que nós estamos vivendo? Deus tem entregado ferramentas em nossas mãos para que nós possamos batalhar as nossas batalhas. Está aí diante de nós a ferramenta da oração, a ferramenta da espada, que é a palavra de Deus. Use a ferramenta que Deus tem colocado em suas mãos. Coloque a tua fé em ação, porque Deus tem vitória preparada diante das nossas vidas. É bem verdade que diante das impossibilidades que nós encontramos, nós muitas das vezes, aleluias, diante de uma forma natural, nós muitas das vezes desanimamos, nós muitas das vezes pensamos até em parar ou a retroagir, voltar para o Egito, mas nesta noite Deus manda eu te dizer, não pare, aleluias, não volte atrás, não se lembre, aleluias, da cidade que já ficou para trás, porque Deus, ele tem algo novo na sua vida, desde que você marche e vá de encontro à promessa que ele tem feito sobre a sua vida. A Bíblia diz que Moisés agora ele pega o cajado que estava nas suas mãos, e a Bíblia diz que através daquele instrumento, daquela ferramenta, aleluias, Deus ele abre o mar, e a Bíblia diz que Moisés agora ele começa a conduzir aquele povo
diante daquele mar, começa a caminhar ao meio do mar em terra seca, porque é assim que Deus faz, igreja. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Aleluia, muitas das vezes, aleluia, eu tenho ouvido alguns irmãos me dizerem assim, evangelista Saulo, eu não vejo mais milagre como havia no tempo de Moisés. Eu não vejo mais prodígios como eu via no tempo do profeta Elias. Eu não vejo mais, aleluia, ressurreição nas igrejas como eu via no tempo de Jesus Cristo. Mas, na verdade, nós não vemos, porque muitas das vezes Deus permite que nós passamos por uma situação que vai nos levar ao milagre. E nós, muitas das vezes, pensamos em viver o milagre da parte de Deus, igreja. Então, quando Ele colocar o mar fechado à sua frente, não murmure, coloque a sua fé em ação, porque o milagre só vem nas nossas vidas quando nós enfrentamos a tentação, a provação, e nós vamos avante, crendo que tão somente Deus está conosco na peleja. E a Bíblia diz, aleluia, que Moisés enfrenta, ele passa aquele mar em terra seca, conduz ali aquele povo, aquela grande nação, e quando chegam ao outro lado do mar, a Bíblia diz que quando o último homem que estava diante daquela nação passa o mar, a Bíblia diz que Faraó vem com seus soldados atrás, eles entram ao mar, e a Bíblia diz que todos aqueles soldados, aquele grande exército, com seus carros, entram ao mar perseguindo os hebreus, e a Bíblia diz que naquele momento, Moisés levanta o cajado, e Deus, ele fecha aquele mar, terminando, aleluia, todos os inimigos do povo de Deus. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Deus, ele já tem trabalhado, ele já tem batalhado em favor das nossas vidas. Deus, ele já tem batalhado contra o inimigo que vem com um grande exército para tentar nos derrubar. Ah, irmãos, se nós pudéssemos ver pela visão espiritual nesta noite, Deus trabalhando, aleluia, sobre as nossas vidas. A Bíblia diz, aleluia, que certa feita o profeta estava, aleluia, em uma cidade, ele e o seu servo. A Bíblia diz que Deus havia dado visão ali, aleluia, ao profeta Eliseu, aleluia, dando livramento ao rei de Samaria. A Bíblia relata que quando, aleluia, Eliseu entra naquela cidade, ele passa a noite ali, aleluia, ele e o seu servo. Pela manhã, a Bíblia diz que um grande exército filisteu, eles vêm até aquela cidade com a ordem do rei filisteu para arrancar a cabeça do profeta, porque ele havia trazido livramento sobre o rei de Samaria. Ah, irmãos, a Bíblia relata que pela manhã, Geazi levanta, aleluias, e quando ele se levanta para poder preparar ali, aleluias, as coisas para o seu Senhor, a Bíblia diz que ele se depara com um grande exército cercando a cidade, e aquele exército, aleluias, falava em alta voz: nós estamos aqui, porque aqui está um profeta chamado Eliseu, e este profeta, nós viemos buscar aqui nesta terra, nós só queremos ele, nós só voltaremos com ele. E a Bíblia diz que a ordem era: arranca a cabeça do profeta e traz para mim numa bandeja. Mas a Bíblia diz que quando Geazi ouviu, aleluia, aquela notícia, ele correu para o seu senhor dizendo: meu senhor, há um grande exército cercando a cidade, há um grande exército que clama pelo teu nome, que clama dizendo que só volta com a tua cabeça. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz que Eliseu, ele olhou para o seu servo e ele disse: olha, meu servo, não se preocupe, deixe eles, aleluias, porque maior é o que está conosco do que os que vêm contra nós. E Bíblia diz que Geazi não entendeu e ele ficou atormentado com aquela situação. E ele diz: mas meu senhor, o senhor não ouviu o que eu disse? Ele vem para arrancar a sua cabeça. A Bíblia diz, aleluia, que Eliseu olha para o céu, e Eliseu, ele diz, aleluia, Deus, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. Nesta noite, Deus está abrindo visões, aleluia, que estão ouvindo esta mensagem.
Nesta noite, Deus está abrindo visão espiritual para que possamos enxergar aquilo que está além do natural. E a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Geazi. Geazi olha para o alto e quando ele olha, ele vê carros de fogo, ele vê cavalos, ele vê um grande exército de anjos que estavam acima da cidade para batalhar em favor da vida do profeta Eliseu. Igreja, creia tão somente, Deus ele tem enviado socorro para a sua igreja nos nossos dias. Deus tem trabalhado em nosso favor e a Bíblia diz que Deus extermina, aleluias, ali diante dos olhos de Moisés, todos os exércitos de aleluias do Egito. E a Bíblia diz que quando chega do outro lado, estou terminando, a Bíblia diz, aleluias, que ao chegar do outro lado do mar, ao ver Deus exterminando todos os inimigos, Miriam, ela pega um pandeiro e a Bíblia diz que ela começa a tocar o pandeiro e a louvar a Deus em gratidão pelo livramento e as bênçãos que Deus tinha operado. É tempo de nós agradecermos a Deus. Eu quero te convidar nesta noite, aleluias, a agradecer a Deus, mas agradecer o que, evangelista Saulo? Eu venho aqui como profeta de Deus te dizer, ainda que você não esteja vendo ainda o milagre de Deus, ainda que você não possa ver ainda pelos olhos naturais, Deus batalhando e exterminando os inimigos das nossas almas, ainda que você ainda não esteja vendo pela fé nesta noite, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se vê. Ainda que você não esteja vendo, coloque a tua fé em ação nesta noite, que Deus já tem trabalhado e batalhado em seu favor, e a Bíblia nos diz que nenhuma ferramenta preparada contra a igreja do Senhor prosperará. Creia tão somente nesta palavra. Toda ferramenta preparada nesta noite vai cair por terra em nome de Jesus, porque esta palavra, ela provém dos céus, ela provém do nosso Deus. Não é o evangelista Saulo que está falando esta palavra ou revelando a mesma, mas é o Espírito Santo de Deus quem vos revela nesta noite. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, contra a tua família, contra o teu lar, contra o teu ministério, prosperará, mas toda ferramenta preparada, ela cai por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Fique com esta palavra e creia tão somente que Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele ainda age e trabalha em favor dos seus servos. Eu agradeço esta rica oportunidade. Aleluia, missionária Girlândia, pastor Jair, que Deus continue vos abençoando. Aleluias, eu agradeço por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém, evangelista Saulo, a palavra abençoada, o Senhor falou muito ao meu coração, e eu creio que o Senhor também tem falado com vários irmãos que estão ligadinhos conosco nessa manhã, nessa noite, né, nesse momento. E continue orando por nós, que eu sei que você ora por nós. Para mim é uma alegria estar vendo o irmão, né? Muitos tempos que nós não se vê, já tem uns 3 anos que eu não vou a São Paulo. A saudade é grande, né? De todos os amigos, os irmãos, né? Você que é uma pessoa que eu conheci há vários tempos aí, e vejo Deus usando a sua vida, né? É muito gratificante nós vemos isso. O Senhor, né, trabalhando, o Senhor salvando, libertando e usando as ferramentas dele. E as portas da minha casa aqui no estado da Paraíba estão abertas. Quem sabe um dia você vem pessoalmente aqui pregar a palavra nesse lugar, né? A gente não sabemos o trabalhar de Deus, né? Nós sabemos que estamos anunciando a palavra, mas um dia Deus pode trazer você para cá, pisar em terras estranhas, para pregar a palavra de Deus. Porque Deus tem essas promessas para cumprir ainda na sua vida.
né? Para sair, pregar a palavra, levar boas novas de salvação. E eu creio que nessa noite, muitos que estão ligadinhos conosco, eu creio que essa palavra, ela foi ao encontro de corações que estavam nessa noite precisando dessa palavra. E muitas das vezes, nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus. Mas muitas das vezes Deus quer usar vasos do outro lado. Porque muitas das vezes nós estamos aqui convivendo com a pessoa e muitas das vezes Deus nos usa para alertá-la, mas muitas das vezes as pessoas falam, não, ele já sabe o meu problema, ele sabe como é que eu estou passando, mas muitas das vezes o Senhor faz assim. Por isso esse impedimento muito grande, né? De não, você não conseguir entrar na live, porque Deus, ele tinha uma palavra para pessoas que estão aí precisando e para mim mesmo. Sabemos que nós estamos passando uns dias difíceis, o inimigo tem lutado contra várias vidas. E nós vemos aí o povo de Deus, aquele que verdadeiramente serve a esse Deus poderoso. Nós não estamos só, nós temos, né, anjos poderosos, nos guardando, nos livrando, como esse povo tinha naquela época, ainda nós temos. Tá bom, querido? Um abraço, amém. Deus abençoe sua vida. Amém, meu pastor. Que Deus abençoe, evangelista Saulo. Que o Senhor continue te abençoando e te usando poderosamente nesta terra, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Manda saudações nossas para a sua família. Amém, amém, missionária. Foi um prazer falar com a senhora, conhecê-la. Eu creio que Deus há de preparar uma oportunidade para nos conhecermos aí pessoalmente e para eu rever o meu grande amigo, pastor Jair. Eu creio que nesta noite Deus ele tem falado com todos nós, porque a palavra ela vem realmente de encontro a nós, né? Então, que nós possamos crer nesta palavra. A palavra de hoje é marche. Nós não podemos deixar de marchar, temos que continuar marchando, independente das dificuldades que encontramos. Temos que marchar, porque o nosso Deus ainda está no controle das nossas vidas. Que Deus abençoe poderosamente. Um forte abraço em toda a família, em toda a congregação aí, e eu mando a paz a todos. Amém, evangelista Saulo. Nós estamos aqui dirigindo uma igreja aqui do Ministério Parque São Rafael. Você deve conhecer aí, né? Conheço. Pastor Moacir Balotim. Ministrei na quarta-feira em uma das congregações dele, lá no Morro do Sabão, no pastor Denis. Ah, sim, eu sei onde é. Que benção, hein? Então, que benção. Pastor Denis. Pastor Balotim é um grande amigo também. Ô, pastor Jair, não interrompendo o senhor, só minha última fala, eu estou à disposição para esta obra que vocês têm realizado aí. Sempre que necessário, pode entrar em contato comigo, tá? Eu, uma vez mais, peço desculpa à missionária semana passada, mas assim, nós corremos bastante, eu corri um pouco hoje na palavra, que eu sei que o tempo era reduzido, mas estamos à disposição para poder trazer aí a palavra de Deus sempre que necessário for e sempre que os irmãos precisarem, tá bom?